Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo, dando continuidade ao tema Contratos Administrativos. Na aula de hoje, nós vamos analisar os principais aspectos da questão da mutabilidade do contrato administrativo. Nós vimos na aula anterior que os contratos administrativos têm como característica a mutabilidade, porque o interesse público ele é mutável no decorrer do tempo e o contrato administrativo, por ser uma espécie de contrato da administração pública, vai ter algumas peculiaridades. Ele pode ser alterado no curso da sua execução para o melhor atendimento ao interesse público. Por exemplo, adequação de um projeto, a administração pública pode alterar o objeto do contrato administrativo para melhor atender o interesse público. Mas veja, tanto na Lei 8666 quanto na Lei 14133 de 2021, nesse último diploma legal, no artigo 124, nós vamos ver que essas alterações elas podem ser unilaterais, no exemplo que eu dei, né, a alteração de quantitativos, e também na alteração do projeto. Lembrando que não pode haver a total descaracterização do objeto do contrato administrativo, mas a administração pública, observados esses limites, pode introduzir essa alteração. E, por acordo entre as partes, a questão do restabelecimento do chamado equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Em razão de situações que podem ocorrer que vão atingir o contrato administrativo, situações extracontratual. Pois bem, diante desse caso, dessa situação, tanto extra quanto dentro do contrato administrativo, nós vamos analisar a teoria da imprevisão nos contratos. E o que isso pode impactar? Em muitas situações, como nós vamos ver na aula de hoje, ele pode simplesmente pôr fim ao contrato administrativo. Ou seja, a execução fica de tal maneira inviável que as partes se desobrigam. Vamos ver as hipóteses que são tratadas na doutrina administrativista. Eu já alerto aos senhores que alguns autores entendem que a teoria da imprevisão é mais uma alha econômica, algo aleatório, uma situação aleatória, né, imprevisível, ou se previsível de consequências inevitáveis que vão afetar o contrato administrativo. Mas nós vamos tratar, né, do tema diante da doutrina majoritária do direito administrativo. Me acompanhe no próximo slide. Vejamos aqui algumas considerações importantes que nós vamos ver hoje. Havendo essa imprevisibilidade ou esse fator que é imprevisível pelas partes do contrato administrativo, de um lado a administração pública e de outro lado o contratado. Deve haver, pelo desequilíbrio existente no contrato administrativo, uma recomposição do preço. E aí vejam, essa situação só pode ocorrer por acordo entre as partes. Havendo situações como um fenômeno da natureza ou um fato causado, um fato humano, né, como guerra, enfim, paralisações, as partes ficam desobrigadas de dar continuidade ao contrato. Aquele contratado, né, aquele que passou pelo processo licitatório, não se vê mais obrigado a executar o contrato, porque ele ficou insuportavelmente oneroso. Então as partes podem se desobrigar. Mas, se houver um acordo entre a administração pública e o contratado, pode sim haver o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Imaginemos uma seguinte hipótese. A administração pública contrata uma empresa para o fornecimento de determinado insumo, mas de uma hora para outra ocorre um evento imprevisível que acaba afetando o valor dos insumos, né, desses produtos que foram contratados pela administração pública. Não pode mais o contratado ofertar esse bem, obviamente, com preço anterior, haja vista que está ocorrendo uma situação que vai impactar no contrato administrativo. As partes podem romper, ou seja, podem chegar ao consenso de pôr fim à avença contratual, ou ainda assim, diante de situações plenamente justificáveis pela administração, continuar o contrato administrativo, mas reequilibrando esse contrato administrativo, a questão financeira do contrato, né? Então, o contratado oferecia um bem a 1,50, ocorre um fenômeno imprevisível, um fato imprevisível, inevitável, elevando o preço desse bem, desse produto, para R$ 5,00.
Não tem como o fornecedor, obviamente, assim continuar com a execução do contrato. Então são essas situações que levam a um desequilíbrio muito grande no contrato administrativo, que aplicamos a teoria da imprevisão desses contratos, né? Que vai acabar acarretando o chamado reequilíbrio. Mas agora nós vamos ver as hipóteses, né, que cabem, que são aplicáveis a essa teoria da imprevisão nos contratos administrativos. Vamos lá. São as seguintes hipóteses, né, de aplicação da teoria da imprevisão. Primeiro, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, muito importante, fato da administração e interferências imprevisíveis ou imprevistas. A maioria dos autores tratam dessas questões como aplicação, como possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da administração e interferências imprevisíveis. Nós vamos ver agora, né, com muita calma, cada uma dessas hipóteses com base na teoria da imprevisão que podem levar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Vejamos, preste atenção, eu disse que pode levar, porque em alguns casos aqui nós vamos ver que são situações de rescisão de contrato, término da avença contratual, mas pode a administração pública ainda promover o equilíbrio econômico-financeiro. Vejamos cada uma dessas hipóteses. A despeito de vários conceitos, né, trazidos pela doutrina administrativista, o caso fortuito ele relaciona-se, é um evento que se relaciona a um fato humano, a um evento humano ou algo produzido pela vontade do ser humano, como por exemplo uma guerra. Nós já estamos vivendo um período de guerra, por exemplo, um fato, um evento humano, uma greve ou uma paralisação dos transportes, revoluções, isso impede a execução do contrato. É causado pela vontade humana. Então, a doutrina administrativista coloca essa situação como caso fortuito. Imagina o seguinte, uma empresa vai começar a construir uma ponte. E aí, todo o material que ela precisa para empregar na ponte, como cimento, enfim, uma série de outros produtos, tem o preço elevado, né, de maneira dramática em razão de uma guerra ou de uma revolução. O Brasil não consegue importar mais esses produtos. Obviamente que isso vai, ao longo do tempo, né, imediatamente vai levar o quê? A impossibilidade de execução de construção dessa ponte, porque o preço desses produtos vão se elevar de maneira assim assustadora. Então, essa situação pode levar à extinção do contrato administrativo. Caso a administração pública, e diante da situação do caso concreto, assim recomende, pode a administração pública, então, reequilibrar o contrato. Vejam, o preço era 1,50 a unidade, né, a ser fornecida, agora foi para R$ 3,00 a unidade. A administração, então, poderia fazer o reequilíbrio econômico desse contrato ou julgar rescindido o contrato administrativo. Já força maior, né, que seria uma outra possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão. Aqui refere-se a eventos da natureza. Aí depende da vontade humana, como um furacão, um tsunami, uma inundação. São situações imprevisíveis que podem levar à rescisão do contrato administrativo, o fim da avença. Lembrando aos senhores, às senhoras e às senhoritas, que a administração poderá ainda, diante do prejuízo, do novo custo para a execução do objeto do contrato, pode a administração pública também fazer o reequilíbrio econômico do contrato. Vejam, as duas situações que nós estamos vendo agora. As partes no contrato não foram as causadoras do evento. Força maior, obviamente, por questões da natureza mesmo, e caso fortuito, uma greve, uma revolução, uma guerra, embora um evento humano, que dependa da vontade humana. O fato do príncipe é uma questão bem interessante. O fato do príncipe são medidas que o Estado toma, e quando eu falo Estado, entenda-se, né, pessoal, os entes da federação adotam em razão do seu poder de império. Daí o nome fato do príncipe. Mas são medidas tomadas pelos entes administrativos, pelos entes federativos, mas não com questões relacionadas diretamente ao contrato, dentro do contrato administrativo, mas utilizando o seu poder de império, mas que vão refletir de alguma maneira no contrato administrativo, irão repercutir
e desequilibrando o contrato administrativo. Vejamos, professor, como assim? Vejam, a União contrata uma empresa, enfim, para fornecer combustível, enfim, para a sua frota. E aí ela decide aumentar o PIS/COFINS sobre combustível. Isso vai impactar no fornecimento de combustível. Mas vejam, essa decisão da União não tem a ver diretamente com o contrato. Não foi um ato que ela praticou dentro do contrato. Foram medidas de ordem geral. O seu poder, né, de império, enfim, daí o nome fato do príncipe, mas que vai repercutir no preço, né, do combustível, que é o objeto do contrato administrativo. Então são medidas que não são relacionadas diretamente com o contrato, mas irá repercutir nele, causando esse desequilíbrio. E aí um ponto muito importante a gente precisa prestar atenção. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro tem uma posição bem interessante. Ela disse que no direito brasileiro, em razão da autonomia dos entes federativos, nós vivemos numa federação, né, pessoal? A teoria do fato do príncipe só se aplica se a autoridade responsável pelo fato do príncipe for da mesma esfera de governo que se celebrou o contrato. Então imagina que o Estado de São Paulo, o Estado de Pernambuco, Bahia, Paraná, Santa Catarina, celebre um contrato de combustível. Fornecimento de combustível para sua frota, frota da polícia, por exemplo. Mas quem tomou a medida de aumento que vai incidir no custo, no preço do combustível foi a União, aí não se aplica, segundo ela, o fato do príncipe. O fato do príncipe só seria aplicável para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro se a autoridade responsável pelo fato do príncipe for da mesma esfera de governo. Senão, não há possibilidade. Tá? Se foi a União, não pode alegar o fato do príncipe. Segundo ela, aplicaria uma área econômica extraordinária, né? Teoria da imprevisão geral para o reequilíbrio do contrato administrativo. Okay? Ela tem essa posição da professora Maria Silvia bem específica. Tá? Por isso eu destaquei aqui para a gente analisar. Então lembre, o direito brasileiro, que é um regime federativo, a teoria do fato do príncipe vai se aplicar se a autoridade responsável pelo fato do príncipe for da mesma esfera de governo. Então imagina, se for o estado de Pernambuco, o estado de São Paulo, Santa Catarina, que aumentou, por exemplo, a alíquota do ICMS sobre combustível, num contrato de fornecimento de combustível. Aí eu posso falar em fato do príncipe, ok? A autoridade que tomou foi da mesma esfera de governo. Pois bem, vamos seguir e vamos resolver agora, pessoal, uma questão de prática, né, de concurso sobre fato do príncipe. Então você teve um tempinho aí para pensar, pessoal. Na verdade, aqui trata-se da teoria, né, essa definição diz respeito ao que se denomina na doutrina administrativista de fato do príncipe, né, pessoal? Deixa eu anotar aqui, ó, fato do príncipe, a alternativa correta a essa questão. Muito bem, vamos prosseguir. A outra possibilidade, nós vamos aplicar a teoria da imprevisão, né, são no chamado fato da administração. Aqui veja, pessoal, aqui tanto a ação ou a omissão parte do poder público como parte no contrato. Parte do poder público, né, pessoal, advém de uma conduta do poder público como parte no contrato, que vai impedir que o contratado execute o objeto do contrato administrativo. São situações ou encargos do contrato que cabe à administração pública desenvolver. Tá? Quando ela assim não faz, ela acaba de alguma maneira impactando na equação econômica financeira do contrato, ela é obrigada a reequilibrá-lo. Professor, como assim? Imagina o seguinte, a administração pública contrata uma empreiteira para a construção de um canal. Mas a execução da desapropriação cabe à administração. E simplesmente a administração pública que está incumbida, né, da desapropriação não faz ou o faz muito tardiamente. E a empresa lá com todos os equipamentos para começar a obra, isso no começo tem um custo que acaba impactando, né, na cláusula econômica do contrato. A administração pública é obrigada, sim, a reequilibrar, chamado fato da administração. Ou a administração pública contrata uma empresa para a reforma de um prédio. Mas ela precisa entregar o prédio em condições para que a empresa execute a reforma. Mas digamos que esse prédio, esse local, está ocupado por sem-tetos e a administração pública não desocupou. Isso vai atrasar
né, a execução vai retardar a execução do contrato, isso pode causar um desequilíbrio. Fato atribuído a quem? À administração pública como parte no contrato administrativo. Vejam essa questão aqui que interessante, né? Veja a situação prática colocada aqui na análise nessa pergunta. Quando a administração pública pratica qualquer ação ou se omite, né, ação ou omissão, impedindo com isso os trabalhos a cargo da parte contratada vencedora da licitação, como ocorre, por exemplo, quando não providencia as desapropriações necessárias, está-se diante de típico, aqui, pessoal, claramente estamos diante de um chamado fato da administração. Vejam, a quem cabe no contrato, né, na avença contratual, né, fazer a desapropriação, cabe ao poder público executar a desapropriação. Não faz, atrasou a execução do contrato, houve um desequilíbrio econômico, obviamente cabe então alegar fato da administração. Aí, por acordo entre as partes, deve haver o equilíbrio ou reequilíbrio contratual, econômico-financeiro. E a última hipótese que nós vamos ver são as chamadas interferências imprevisíveis ou imprevistas. Aqui, veja, são situações, são elementos materiais que surgem durante a execução do contrato, mas são anteriores à celebração deste. Tá? Imagina o seguinte, a administração pública contrata uma empreiteira para fazer um canal, né, uma transposição de um rio, por exemplo, e aí precisa construir os canais. Só que, veja, nesse período aí de execução do contrato, encontram-se situações que não estavam previstas pelas partes. Que situação nós vamos ter? O professor Eli Lopes Meirelles cita alguns exemplos bem importantes. Vejamos, ele cita dois exemplos bem importantes. O encontro de um terreno rochoso e não arenoso, como indicado pela administração na execução de uma obra pública. Aqui, veja, são situações imprevistas, né, diante do projeto apresentado pela administração pública. As partes não sabiam dessa situação, mas, veja, essa situação já é anterior à execução do contrato, né? Aí, obviamente, chega naquele momento. A empresa se prepara para executar a obra segundo o projeto apresentado pela administração pública. E aí encontra essa situação aí imprevista, imprevisível. O custo para a execução, obviamente, será maior e aí demanda um reequilíbrio contratual. Ou, um outro exemplo dado pelo nosso saudoso Eli Lopes Meirelles é a passagem de canais ou dutos subterrâneos não revelados no projeto de execução. Vejam, pessoal, no artigo 124, parágrafo 1º da nova Lei de Licitação e Contratos, ela dá um tratamento especial para os chamados erros em projetos. Ela diz que deverá ser responsabilizado o servidor ou agente que apresentou um projeto deficitário. Obviamente, isso vai causar um prejuízo para a administração pública pelas situações que nós estamos vendo aqui, porque há necessidade de se efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pois bem, meus caros que estão aqui me assistindo, esse é um breve resumo da teoria da imprevisão, né, que causa aí a chamada, onde se aplica nas situações onde há um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, por situações imprevisíveis, né, inevitáveis ou previsíveis de consequências assim calculáveis, né? É possível, e a legislação assim o determina, que a administração pública realize o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. É um direito do contratado. Mas, lembrando bem, aos senhores e às senhoras e às senhoritas aqui que estão me assistindo, isso deve ocorrer por acordo entre as partes do contrato administrativo. Professor, quando se um caso fortuito ou força maior, pode então, por fim, a avença? Sim, pode. Mas se as partes concordarem, na continuidade do contrato, deve haver, então, o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. É isso, meus caros. Um forte abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!